aliás, tem um bate-papo muito legal que a gente vai ter justamente agora a respeito dos benefícios do parto normal. Você está pensando em ter filhos? Ou então você está gravidíssima, esperando chegar a hora? Ainda não decidiu? Você vai saber exatamente quais são os benefícios, também esteticamente falando, do parto normal, da cesariana e qual a diferença, exatamente a diferença entre essas duas técnicas, essas duas formas de trazer o seu filhinho ao mundo. Para isso, eu estou recebendo o Dr. Marcos Tadeu Garcia, que é ginecologista. Tudo bem, meu querido? Saudade de você? Tudo bem, graças a Deus. Para quem não sabe, o Dr. Marcos foi quem trouxe Luna ao mundo. Foi a primeira pessoa que colocou as mãos na minha bebê, na minha filhinha, não é isso, Dr. Marcos? Eu só ajudei. Quem fez foi você. Um belo de um ajudante, aliás, a quem eu agradeço demais. Vamos explicar para o pessoal de casa, antes de mais nada, se existe alguma diferença, esteticamente falando, para o resultado do corpo da mulher entre o parto normal e a cesárea. Existe um benefício maior no parto normal? A gente tem vários benefícios em relação ao parto normal e em relação à cesariana. Primeiro que o próprio bebê escolhe o momento do parto. A gente tem que lembrar que hoje nas maternidades particulares, 60% dos partos são realizados antes da 39ª semana. 60%? 60%. Da cesariana? Isso. Certo. Dos partos, a maioria são cesarianas, são 90%, e 60% dos nascimentos acontecem antes de 39 semanas. Certo. Isso tem um significado, muitas vezes o neném não está pronto ainda, né? Então ele não escolheu o seu melhor momento. E isso, o que acontece? Acaba complicando o vínculo mãe e bebê. O parto normal, ele é um facilitador desse vínculo, desse início de vínculo. Porque na hora que você tem um parto normal, você já leva esse bebê ao contato com a mãe. A mãe já recebe esse bebê, tem o contato pele a pele, com isso você tem um início já da amamentação, a gente estimula a amamentação na primeira hora de vida. Isso também ajuda a questão do parto normal. A mulher não tem tanta dependência de outras pessoas, ou melhor, não depende. Na cesariana você acaba dependendo de terceiros. Por causa da recuperação, que é um pouco mais lenta, né? Por causa da recuperação, porque é uma cirurgia. E com isso você pode ter uma diminuição no sucesso da amamentação. E a amamentação é fundamental para o sucesso na recuperação dessa mulher. Por quê? Porque a amamentação, ela queima caloria. 400 a 500 calorias são queimadas. Gente, presta atenção diariamente. Nesse dado. Até como um incentivador da amamentação, né? 400 a 500 calorias queimadas diariamente só amamentando. Quer dizer, você está fazendo um bem enorme para o seu filho e um bem muito grande para você também, né? Isso equivale a um dia de academia. Exatamente, é uma hora ali malhando bastante para perder isso tudo. Você está com a disposição. Na cesariana, você vai demorar pelo menos 30 dias para voltar a uma atividade de caminhada um pouquinho mais acelerada. Fora isso, nós temos outras questões do benefício do parto normal, porque a cesariana também aumenta a chance de infecção. É uma cirurgia, aumenta a chance de anemia, porque o próprio parto normal tem uma diminuição do sangramento. Só para você ter uma ideia, uma mulher perde 500 ml de sangue num parto normal, já numa cesariana pode chegar a 1 litro. Ah, é? Então, essa mulher tem mais chance de ter anemia. Então, ela fica um pouquinho, vamos dizer, a atividade dela também fica limitada logo depois do parto. Quer dizer, o número de cesarianas hoje que são feitas na maternidade, até desnecessariamente, dependendo da situação, tá, como você acabou de dizer, esmagadoramente maior. 90%, a proporção é essa, 90% de cesáreas para 10% de parto na medicina privada, 10% de partos normais. Você acredita que isso está acontecendo por quê? As mulheres estão desinformadas com relação aos benefícios do parto normal, da recuperação, elas estão, de repente, com medo da dor, ou isso pode ser uma pressão dos profissionais, muitas vezes? São muitas variáveis envolvidas, né? Eu acho que o sistema favorece a cesárea hoje. Já começa pelos profissionais, não há uma disponibilidade dos profissionais em estar 24 horas por dia, 7 dias da semana à disposição. Então, eles querem, os profissionais, assim como muitas gestantes, querem programar o parto. Isso é complicado, porque muitos dos partos estão se fazendo necessariamente antes de 39 semanas. E se tiver que marcar, não marque antes de 39, marque depois de 39, que pelo menos a condição do neném vai estar bem melhor. O que complica muito é uma época, de repente, de um feriado prolongado, alguma coisa. Isso aumenta muito o número de partos nas maternidades, né? Você, às vezes, tem dificuldade de internar mulheres gestantes quando você
está perto de um feriado. E em relação a esses fatores, tem a questão da mãe querendo parto cesariana, a desinformação é muito grande e existe o mito da dor. A questão mito da dor que eu quero dizer, porque muitas mulheres não têm, vamos dizer, a disposição, a disponibilidade de um cuidado melhor na assistência ao parto normal. Eu acho que o parto normal, aqui no Brasil, ele deve melhorar muito. Ele precisa ter mudanças de condições de assistência ao parto, tanto na medicina privada como na medicina pública. Hoje a mulher nem sempre tem acesso ao direito à privacidade e ao direito à analgesia. Então a gente fala do empoderamento da mulher, mas muitas vezes a gente não está dando chance de escolhas para essa mulher. Ou ela escolhe uma cesariana, ou é levada a uma cesariana, ou ela tem um parto normal, que muitas vezes a gente pode dizer que ele chega a ser desumano. Ele é imposto de uma forma agressiva para essa mulher. Ela fica sem opção de escolha, né? Fica sem opção de escolha. E isso eu acho um grande problema. Eu acho que a gente precisa melhorar muito nisso. Por isso que a gente até acabou ouvindo esses relatos de pessoas que tiveram partos normais extremamente traumáticos, né? Doloridos demais, e isso acaba desencorajando outras pessoas. Então, na sua opinião, acaba faltando uma conscientização, uma informação maior também por parte, enfim, não só de poder público, mas a própria mulher buscar essa informação para saber que ela pode ter sim um parto normal e fazer isso completamente sem dor e fazer dessa experiência uma experiência transformadora e maravilhosa, né? Isso, a informação é super importante e a gestante, o casal precisa ter acesso à informação, procurar informação e também o profissional. Tem muitos profissionais que têm medo do parto normal, que têm dificuldade em prestar assistência ao parto normal. Eu acho que hoje, se a gente pegar uma época romântica da obstetrícia, nós estamos deixando de aprender a fazer parto normal. Isso eu acho muito complicado. A gente precisa ensinar a fazer parto normal. Exatamente. Agora, esteticamente falando, a gente pode dizer que o parto normal, ele é mais benéfico para o corpo da mulher? Eu acho que vem um conjunto, não é só o parto normal em si. Vem a questão desde o preparo do pré-natal. Então, o pré-natal ele deve começar antes de você engravidar, né? Então, você tem um controle de peso, você tem uma atividade física, você tem um controle e uma orientação durante todo o pré-natal, é fundamental para o sucesso. O parto normal, ele vai ser mais um dado, ele vai ser mais vamos dizer, um dado que vai fazer o sucesso desse retorno às condições de antes da gravidez. Ele é muito importante, mas ele não é só por si só. Mas ele é um grande finale depois de um pré-natal muito bem feito, exatamente. Muito bem assistido. Eu acho que o pré-natal é muito importante, o cuidado durante o pré-natal, o ganho de peso durante a gravidez é fundamental. Não adianta você ter um parto normal e ganhar 20 quilogramas durante a gravidez toda. Você tem que ter um preparo para isso e para chegar e ter um parto normal tranquilo também. Porque até essa questão do ganho de peso durante a gravidez vai ser um facilitador na hora do parto, porque você vai ter mais disposição naquele final da gravidez. E esse final de gravidez ele é muito importante, ele tem uma questão de magia, essa questão da espera do dia do parto para a gestante, ele é muito importante esse final de gravidez, ele é mágico, porque ele mostra que a gente não tem um controle absoluto de tudo. E isso faz parte do processo da maternidade, essa questão de não ter o controle. Nós não temos o controle dos nossos filhos, né? Os nossos filhos são para o mundo. Então, a maternidade já começa a ensinar isso, ensina a gente na hora do parto. E a gente tem que colocar uma coisa muito importante. O parto é importante? Ele é muito importante, mas jamais ele pode ser mais importante que o nascimento. Então, o parto, às vezes você pode desenvolver um trabalho de parto durante 8, 9, 10 horas e culminar com uma cesariana. Pode acontecer? Pode, mas a cesariana, nesse ponto, ela veio para salvaguardar a tua saúde e a saúde do teu bebê. Aí a importância da cesariana, e não banalizada como ela está sendo banalizada hoje. Realmente, eu não sou muito a favor, né? A gente já conversou bastante sobre isso, sobre essa filosofia de parto com hora marcada, né? Como você estava dizendo, os bebês têm a sua hora, as crianças têm a sua hora de chegar, eu acho que o nosso corpo também diz isso, né? Ele está aqui para mostrar exatamente o momento da criança trazer. E o parto ativo, o fato da mulher estar ativa durante o trabalho de parto, traz também para a gente a responsabilidade do nascimento da criança, né? O que é muito importante também para a mulher sentir o momento que passou da gravidez para a maternidade. Eu acho que psicologicamente falando, isso também é importante para a mãe, muito né? importante. E isso que você falou é fundamental. O parto não é do obstetra,
é da mulher. Então a mulher tem que tomar conta disso. Ela precisa ter a equipe de saúde que ela confie, que dê uma atenção para que isso aconteça. Mas jamais o obstetra pode querer aparecer mais do que esse casal, do que essa gestante. É a gestante que dirige. Uma coisa muito interessante que você falou para mim uma vez, não fui eu que fiz o seu parto, foi você que fez o seu parto. Eu ajudei, eu amparei, e isso é uma grande verdade. A gente lá, nós estamos para te dar a segurança, para fazer com que tudo flua mais tranquilamente. Uma coisa importante que a gente fala na hora do parto é a questão do local. Então, para você ter um parto tranquilo, você precisa de um local adequado, o seu direito à privacidade, direito ao seu acompanhante, ao seu marido, à sua mãe, à sua irmã, quem você quer que esteja lá na hora do parto. O direito à analgesia, né? Você escolher o momento da analgesia. O profissional pode te orientar, agora não é o melhor, a gente pode esperar mais um pouquinho, ou antecipar. Outra coisa, são alternativas. Antes da analgesia, a gente tem que lembrar que a gente tem métodos de alívio da dor. Né? Você mesmo usou a imersão. A imersão é uma situação que ajuda muito no alívio da dor. E você tem, e o trabalho de parto não é um processo, ele dói, mas não é ele é gradativo. E essa questão de ser gradativo, ele é importante, porque você tem liberação de endorfinas. É que nem o corredor na maratona, né? E chega uma hora que ele vai tendo prazer. Lógico, tem mulheres que têm um limiar de dor maior ou menor, e aí nisso nós vamos interferir. Por quê? Porque ela vai falar, deixou de ser legal, eu quero analgesia. E aí nós vamos utilizar uma tecnologia que evoluiu muito nos últimos anos e hoje a gente tem uma segurança muito grande e você tendo um profissional habilitado, um local habilitado, você tem um sucesso muito grande quando você faz analgesia de parto. Então, para as mulheres uma mensagem parto normal não é igual parto com dor. Na verdade, você pode ter um parto sem dor, isso depende da escolha da gestante. Isso não impede, muitas mulheres procuram a gente para ter parto natural sem intervenção nenhuma. E é lógico que sempre que a gente procura é ter o mínimo de intervenção possível. Se você usou analgesia, não é porque você usou analgesia que você vem um kit de intervenções posteriores. Não, isso não é necessário. Isso depende da necessidade do momento de cada parto. Né? Isso, e depende do profissional também que faz. O profissional especializado em analgesia de parto, ele tem uma sensibilidade maior para essa questão de não te tirar todos os movimentos da perna, de trabalhar, de continuar as tuas contrações, você ter a percepção da contração, você poder fazer força na hora do parto, se for necessário, e se você quiser, você sente em maior grau ou menor grau essa questão da saída do bebê. Isso é interessante. E também é legal lembrar as mães, a gente está falando bastante dos benefícios aqui para o corpo da mulher, mas existe também o benefício para o bebê, né? Que isso, acredito eu, que até é o mais importante, né? Que o bebê também tem um benefício maior, fisicamente falando, quando ele vem pela situação normal, né? Só para você ter ideia, o pulmão do neném, ele funciona como uma esponjinha. 70% do líquido, imagina uma espuma úmida. Durante o trabalho de parto, 70% desse líquido que está no pulmão do neném, ele é absorvido. A gente não sabe por quê, mas 70% ele vai embora. Só 10% vai embora na hora do expulsivo. Isso melhora, facilita essa questão do meio ambiente. Na hora que ele nasce, ele está melhor preparado. Imagina você, o bebê tirado numa cesariana sem ser avisado. Ninguém avisou para ele, é hora de nascer. Então, às vezes, ele precisa de 3, 4, 5 horas para se adaptar. O que aconteceu. Sendo que essa adaptação durante o trabalho de parto do bebê está acontecendo no trabalho de parto. E toda essa dificuldade que ele também tem, lógico que um parto tem dificuldade para o bebê, faz parte da transformação desse bebê. É a primeira condição que ele vai ter de dificuldade na vida para saber lidar com as suas diferenças. Porque existem uns mitos, né, que muitas pessoas falam, mas o bebê sofre na hora do parto normal. Isso não é verdade. Quem sofre muitas vezes são as pessoas que estão do lado de fora. A agonia e muitas vezes fica. o obstetra, a família. É interessante porque o casal está lá, está curtindo o trabalho de parto. E a família está lá desesperada do lado de fora. Por isso que a gente às vezes traz o familiar, vem ver que está tudo bem, a mãe entra, o pai entra, vê que está tudo bem, eles ficam mais tranquilos. Mas eu acho que é uma falta de conscientização. A cultura do parto é complicada. Né? Eu acho que a mídia não colabora muito também para o parto normal. Nos últimos anos está melhorando.
Mas se a gente vê, muitas vezes, os partos que a gente vê na televisão, são partos sofridos, são partos no ônibus. Exatamente, são em condições que a gente não vê a nível que a gente costuma fazer, né? Então, eu acho que a gente precisa desmistificar o parto, a gente precisa procurar mais informação, os casais precisam mais informação, a família precisa mais informação, os profissionais precisam mais informação. Isso me preocupa. É verdade, mas isso acho que aos pouquinhos está sendo uma tomada de consciência também das pessoas, né, para que isso volte, porque foram muitos e muitos anos, né, dessa cultura da cesárea. Eu também tenho essa esperança de que as coisas aos pouquinhos elas vão voltando. Mas então, voltando a falar do corpo da mulher, a gente não pode dizer que o parto normal em si é o que vai definir a volta do corpo como era antes, mas sim um pré-natal bem feito, como você já falou, né? E o ganho de peso, como você também comentou, que é importantíssimo. Atividade física, ela vem fazendo atividade física. Você imagina aquela gestante que está fazendo atividade física antes da gravidez, durante a gravidez, ela tem um parto normal, então ela pode continuar a sua atividade física. Quando ela tem a cesariana, ela tem que fazer um stop, tem que parar. Se ela tem um parto normal, ela pode voltar muito antes. Ela pode voltar antes. E dependendo se ela não tiver corte, ela pode voltar muito mais cedo ainda. E para essa questão do ganho de peso, acredito que a alimentação é um assunto extremamente em pauta que a gente deve também dizer aqui, conversar aqui. Por quê? O que acontece durante a gravidez é que as mulheres se sentem no direito, entre aspas, de comer tudo que vê pela frente. Eu tô grávida, eu posso. E não é bem assim, já que a gente não precisa desse excesso de calorias, né? Tantas calorias a mais durante a gravidez, e sendo que isso vai ser um transtorno, vai ser um problema depois, quando a pessoa quiser perder esses quilos a mais, né? Grávida não deve comer por dois. Essa história de comer por dois Isso é outro mito que envolve a gravidez. História. Tem que tomar cuidado com a avó e com a sogra, porque elas adoram falar: ah, meu neto vai nascer um rato. Não é verdade. Não precisa ter neném de 3,8 kg, 3,9 kg. A gente sabe que se a gente interferir nessa questão da dieta, no ganho de peso, nós vamos ter nenéns na hora do parto menor. Isso é uma vantagem para o parto normal. Também, se você tem atividade física durante a gravidez, em média você antecipa o parto em 1 semana. Então, aquele finzinho de gravidez, que o neném está ganhando 200, 250 gramas por semana, isso pode, lá no final, valer 400, 500 gramas de ganho de peso para o neném. Isso pode ser fundamental para você ter sucesso num parto normal ou não. E o fato do bebê ter chegado pequeno, entre aspas, não significa que ele não é saudável. De jeito nenhum. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque a gente sabe que hoje é uma briga a questão da obesidade. E a gente vê, quando a gente vê obesidade infantil, é o retrato dos pais. A gente olha para o pai, olha para a mãe e vê o que você tem nos filhos. Então, se você já tiver essa conscientização de vida já durante a gravidez, isso vai facilitar a própria infância dessa criança. Então, acho que o que fica aqui de uma grande mensagem para que as mães realmente pensem no parto normal também como uma opção, nesse grande momento que você vai ter o primeiro contato com o seu bebê, né? Para estabelecimento desse vínculo que é tão importante, tão maravilhoso também, e que as mães saibam, tanto as mães que estão agora planejando ficar grávidas, quanto as mães, né, que já estão, que tem sim como você permanecer bonita. Aliás, a gravidez eu acho que dá uma luz para a mulher. Não existe uma grávida que não seja bonita, né? Mas tem sim uma forma de você manter aquele peso, você ter uma gravidez extremamente saudável, sem engordar muito, e depois desse parto voltar a uma condição extremamente, até melhor, dependendo da situação, né? Tem mães que viram mães e ficam ainda mais bonitas, né? Não precisa ficar com aquela pochetinha que às vezes sobra, em muitos casos. Isso é justamente o excesso, né? Eu digo assim, o objetivo do pré-natal é fazer com que a gravidez não te deixe marca. Quando você chega num consultório médico, o objetivo é que a gente consiga te dar a mesma condição depois do parto que você tinha previamente a gravidez. Eu acho que isso é fundamental. Muito bom. Doutor Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer essa nossa conversa. Fica aberto espaço para tantos outros papos e também esclarecimentos ao pessoal de casa. Obrigada, viu? E a gente vai para um intervalo super rápido e você, bonita, volta daqui a pouquinho para continuar falando de alimentação e os benefícios dela na nossa vida. Só que dessa vez sobre exercício físico. A gente já volta.